Oh, boa noite, vocês estão me vendo aí? Peraí, deixa eu fechar essa janela. Eu tô começando mais um vídeo onde falei sobre a inveja, né? A inveja que cristianiza o ser humano. Essa inveja a pessoa está vencendo a vida, né? E hoje eu vou falar sobre orgulho. A gente é orgulhosa, tem uma decisão boa, aí acha que tá por cima com cada preta, quer ser melhor que os outros. A palavra de Deus é que diz: para Deus o orgulhoso ou orgulhosa é o mesmo que se afasta de tudo que nos liga a Ele. Isso porque o orgulho representa a superioridade entre os irmãos e irmãs da igreja, né? Geralmente na igreja isso acontece. O que não demonstra em nada os ensinamentos dele para nós. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Você é uma pessoa orgulhosa? Entenda a visão cristã. Olha, gostei do tema. Bem, ter sempre a razão não significa verdadeiramente que você sempre está certo ou certa. Em algumas situações, certo? O que acontece é que as pessoas ao seu redor podem apenas querer evitar o conflito porque acreditam que você é uma pessoa orgulhoso ou orgulhosa. Orgulho significa, de acordo com o dicionário, o sentimento de grande satisfação com o próprio valor ou honra. Seguindo esse conceito, há várias possibilidades interpretativas. A primeira delas é o orgulho referente a uma conquista, uma capacidade de ficar orgulhoso ou orgulhosa porque conseguiu vencer uma etapa da vida. É justificável. A segunda é mais complicada, olha, porém, e consequentemente tem um viés negativo. A primeira foi positivo, viés, agora é um viés negativo. O orgulho demais em exagero resulta na arrogância, soberba e até mesmo vaidade. Pessoas orgulhosas em excesso dessa maneira costumam ser aquelas né, que outras preferem manter distância ou até mesmo sentem medo. Será que as pessoas conseguem controlar seu orgulho? Perigos do orgulho em excesso. Aí o bicho pega. Em artigo científico publicado em 2020, Daniel Cardoso Severo, psicólogo e psicanalista, explica que o ato de conhecer a si mesmo, né, requer uma função de formar vínculos e arquitetar sentidos e significados para a própria existência. A partir disso, compreende-se, portanto, que a capacidade de formar essas relações depende muito do outro e da compreensão entre os indivíduos. A explicação do pesquisador aponta para a compreensão da psicanálise, para o orgulho em excesso como uma forma de postura de onipotência e onisciência de quem está na posição de orgulhoso ou orgulhosa. O resultado é a arrogância. Nas palavras do autor, a atitude de usar o conhecimento para não conhecer afasta-se da verdade. Por isso o orgulho é considerado tão ruim para uma pessoa. Ele é ilusório e ao mesmo tempo um sentimento ruim, egocêntrico que afasta pessoas do racionamento e da verdade. O orgulho é assim, sendo cego de atitude. Orgulho na visão cristã, vamos ver isso aqui, essa definição. Para Deus, ser orgulhoso ou orgulhosa é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Ele. Isso porque o orgulho representa a superioridade entre os irmãos, que não demonstra em nada o ensinamento dele para nós. Isso já foi dito, mas estou redizendo isso, repetindo isso. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, Provérbios 6,18. Estou repetindo isso para ficar bem frisado. A mensagem em Provérbios demonstra que quando alguém se torna muito orgulhoso ou orgulhosa de si mesmo, fica cego ou cega diante da humanidade e, por fim, se acha invencível, mas ninguém assim o é. Da mesma maneira que ser orgulhoso demais ou orgulhosa demais, provocando a soberba, transforma a conquista em um grande perigo, capaz de enfraquecer o espírito. Entre aspas, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Ezequiel 28:2. Isso aplica a uma mulher, viu? Eu estou olhando aqui, mas não gosto de ficar falando só de mim, não. Todos dois.
tem que participar também dos seus erros, né? Assumir seus erros, orgulho mesmo. O homem é orgulhoso, a mulher é orgulhosa. Afasta pessoas boas de junto deles. Bem, vamos ver o orgulho. Cadê? O orgulho se combate com humildade. Ah, esse é mais difícil. Gente orgulhosa que não dá braço a torcer, mas... Em Mateus 23:12, encontramos a seguinte mensagem, entre aspas: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado ou humilhada, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado ou exaltada. A afirmação ajuda a refletir sobre a importância da humildade no combate ao orgulho, porque aquele ou aquela que é humilde e vive em sua humildade jamais utilizará da sua essência para ser exaltado ou exaltada. Dessa forma, como se tem em Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É na humildade que se conquista a honra, e a humildade é o contrário de orgulho em excesso. Quanto mais orgulhosos somos, mais nos afastamos de Deus e das suas obras. Porque Deus declarou que devemos praticar a justiça, o amor e a misericórdia, andando sempre e humildemente ao lado dos seus desejos. O que a Bíblia fala sobre o orgulho? A Bíblia fala que o orgulho é arrogância, é pecado e causa muitos problemas. O orgulho muitas vezes não reconhece seus erros. Orgulhoso, orgulhosa no caso. Muitas vezes não reconhece seus erros. Deus humilha os orgulhosos. Os orgulhosos também. Orgulho é ter conceito errado de si mesmo, de si mesma. Orgulhoso, orgulhosa se acha superior por alguma razão, desprezando outras pessoas. Quando o orgulhoso, orgulhosa é levado ao extremo, aliás, eu estou falando orgulhoso, repetindo. Quando o orgulho é levado ao extremo, a pessoa pode se achar tão importante como Deus, ou pensar que Deus lhe deve alguma coisa. Ezequiel 28:2. O que Deus deve a mim ou a você? Nada. A Bíblia diz que o orgulho leva à humilhação. O orgulho torna a pessoa no seu próprio ídolo. O orgulho se torna cego e não... Cadê? Aliás, o orgulhoso ou orgulhosa se torna cego ou cega e não vê que vai cair na desgraça, porque se acha invencível. Provérbios 16:18. A solução para o orgulho. Tá aqui a solução para o orgulho. Aqui tem dizendo, não sei o que estou inventando não. Para não criar no orgulhoso, orgulhosa, certo? É importante cultivar a humildade. A pessoa humilde entende que não é superior a ninguém, porque todos pecaram e falharam. Romanos 12:16, aliás. Ninguém é perfeito, todos têm pontos fortes e pontos fracos. Humildade não significa ser autoestima muito baixa, se achando inútil. Humildade é ter equilíbrio, sabendo que sem Deus você não poderia fazer nada e que Ele é quem merece toda adoração. Humildade é saber apreciar o bem que Deus lhe dá, reconhecendo que você depende dele. Romanos 12:3. Orgulho bom. Orgulho bom? Tem orgulho bom? Tem. Orgulho nem sempre significa arrogância. Em algumas situações, orgulho significa ter prazer e alegria em alguma coisa boa. Isso não é errado. Ter prazer nas conquistas ou sucessos é bom. Desvalorizar todo o bem que lhe acontece não é ser humilde, é ser ingrato. Eu tenho que lançar alguma coisa de orgulho aqui? Tem. Para evitar o orgulho errado, quando você se alegra nos seus sucessos e talentos, lembre-se que todas as bênçãos vêm de Deus. Ele é a verdadeira razão que tudo de bom acontece. 2 Coríntios 10:17-18. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Ele vai fazendo por você, por nós. O orgulho. O que é orgulho? Aqui está dizendo: orgulho é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo, em geral, relativa a si próprio ou alguma conquista pessoal. A palavra é repleta de sentido e pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que representa. Pois é, né? Orgulho tem aqui, ó. Reconhecimento, brilho, ter orgulho de alguém. A seta sobe verdinha. Aí negativa para baixo. Não reconhece os erros, não aceita ajuda, soberba, arrogância. Pois é. Tem uns pós e os contras, entendeu? O orgulho é um termo
pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesmo, si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Algumas vezes utiliza o termo, entre aspas, pavonear, para se referir a um comportamento da pessoa que ressalta em excesso suas qualidades, fazendo alusão à cauda de um pavão. Também se torna pejorativo quando esse excesso impede que a pessoa reconheça seus próprios erros, consiga pedir ou aceitar ajuda. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade e arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Nesse caso, o oposto do orgulho é a humildade ou a modéstia. Pois é, meus amigos e minhas amigas, tem mais uma coisa a acrescentar aqui. A palavra tem origem no termo orgulho, O-R-G-U-L-L, que do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio, si própria. Também pode significar altivez, brilho, pundonor, dignidade e soberba. O termo assume um significado positivo quando está relacionado à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento positivo em relação a outro indivíduo. O orgulho, entre parênteses, positivo, pode se referir ao sentimento de satisfação gerado com a realização, pela admiração ou reconhecimento de um feito de pessoa próxima. Exemplo, ter orgulho de alguém. Nesse caso, o oposto do orgulho é indiferença ou despeito. Pronto, o que eu posso mais acrescentar desse termo? Eu vou beber um pouquinho porque eu tô meio grog, certo? Tô tomando um remédio e às vezes me deixa assim. Me desculpa se alguma vez eu gaguejei. Mas é isso mesmo. O que é o orgulho na vida do ser humano? Orgulho bom e orgulho mau. Gostaram do tema polêmico? Amanhã eu vou falar sobre outro tema. Amanhã eu direi.